Queridos alunos e alunas, como vamos? Tudo bem? Mais uma aula para vocês assistirem, né? Então, nós continuamos com nossos apoio aos estudos domiciliares, certo? Então, a nossa aula hoje é bem tranquila, até porque eu quero só lembrar vocês aqui que a gente, na aula anterior, a gente viu o movimento uniforme. E hoje, o nosso tema é movimento uniforme variado. Aí você logo pergunta, e o que é o movimento uniforme variado, professora? É quando a velocidade do carro muda com o tempo, né? Eu coloquei aqui uma observação, ó, movimento uniforme variado, conhecido por apresentar como característica principal a aceleração constante, isso é importante. Isto é, a variação da velocidade permanece iguais para os intervalos de tempos iguais. Ou seja, a sua aceleração, ela é sempre constante, ela é sempre a mesma. A variação da velocidade, entenda, não é a velocidade que é constante, é a variação, aqui, ó. A variação da velocidade permanece igual, com intervalo de tempos iguais, ok? Então, nós temos umas principais características nesse movimento. Qual é delas? A aceleração é constante e não nula. Então, a aceleração é a mesma, mas não é nula. A partícula sofre variações de velocidade iguais em intervalo de tempos iguais. Ou seja, o carro sofre variações de velocidades iguais em intervalo de tempos iguais. É uma característica, não é? Então, a velocidade, ela varia sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo. A variação da velocidade, ok? Vejamos aqui outras características. No movimento uniforme variado, nós temos o movimento acelerado. E o que é o movimento acelerado? Você pode dizer assim, é quando os sinais são iguais. Ou seja, ó, velocidade maior que zero e aceleração maior que zero, aqui não está tudo positivo, não é sinais iguais? Ó, velocidade menor que zero, aceleração menor que zero, também não é sinais iguais? Movimento acelerado são sinais iguais. Então, a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal. No movimento retardado, nós temos sinais opostos, como assim? Velocidade maior que zero, aceleração menor que zero. Observa aqui que os sinais são contrários, os sinais são opostos. Ó, velocidade menor que zero, aceleração maior que zero, sinais opostos. Sinais opostos, movimento retardado. Como assim, professor, os sinais opostos? Digamos assim, você vai encontrar a velocidade, deu positiva. Você vai encontrar aceleração, deu negativo. Os sinais não são contrários? Então, já sabe, movimento retardado, ok? Só lembrando aqui para vocês, a classificação dos movimentos. Lembrando que nossas aulas anteriores, nós estávamos vendo movimento uniforme. Só lembrando aqui, ó. E o que é o movimento uniforme? A velocidade dele é constante. Ou seja, a velocidade dele é a mesma. Como a mesma, professor? Digamos aqui, eu estou na minha casa, na Benjamin Constante, pego o meu carro e vou até o centro da cidade. Quando eu vou ao centro da cidade, a minha velocidade não muda, vai ser sempre a mesma, 2 metros por segundo. E no movimento uniforme, a aceleração é nula, ou seja, nós não temos aceleração. Ao contrário, aqui, ó, movimento uniforme variado. No movimento uniforme variado, é uma característica bem importante, muita atenção, pessoal, a velocidade aqui, ó, varia.
a velocidade muda, é a mesma coisa. Por exemplo, eu vou daqui lá para o centro da cidade, horas com velocidade 2 metros por segundo, hora com velocidade 4 metros por segundo, então vou mudando, eu vou pisar no freio, eu tenho uma aceleração, né? Então, a aceleração é diferente de zero, ok? Então, pessoal, hoje nós vamos aprender esta fórmula. Esta forma aqui é a aceleração escalar média, você pode dizer, é AM. E como é a forma? É ΔV dividido por ΔT. Aí você pergunta, e o que é o ΔV, professora? Daqui, ó, é a variação da velocidade em metro por segundo. É velocidade final menos velocidade inicial. Você pode entender que você, no exemplo, vocês vão ter duas velocidades. É velocidade 2 menos velocidade 1. E o tempo, a variação do tempo, é meu tempo final menos meu tempo inicial. Ou seja, é meu tempo 2 menos meu tempo 1. Então, quando você encontrar a variação, ó, é a aceleração, é ΔV dividido por ΔT. E a unidade de medida é metros por segundo. Nós temos aqui, ó, você pode colocar aqui como primeiro exemplo, eu coloquei como segundo, mas você pode colocar aí só arrumando como primeiro. Ó. Calcule a aceleração média de um carro em metros por segundo ao quadrado, sabendo que sua velocidade varia de 4 metros por segundo para 12 metros por segundo em 2 segundos. Então, o tempo de 2 segundos, essa velocidade desse carro aqui variou, ela mudou. Aí, o que é que o problema nos fornece? O que sabemos? Ó, ele diz, um veículo passa sua velocidade de 4 para 12. De 4 metros por segundo para 12 metros por segundo em um tempo de 2 segundos. O que pretendemos saber? Qual é a sua aceleração escalar média? Então, nós temos que obrigatoriamente memorizar essa fórmula. Ó. Temos a forma de aceleração, é AM é ΔV dividido por ΔT. ΔV dividido por ΔT. Então, onde A, não, você vai chamar de A, não, isso aqui é delta. ΔV é a variação da velocidade, ou seja, é a diferença entre a velocidade final, que você vai chamar de velocidade 2, e a velocidade inicial, que você vai chamar de velocidade 1. Ou simplesmente V2 menos V1. Ou simplesmente velocidade final menos velocidade inicial. Vai depender de como você queira usar. E o ΔT é tempo, é intervalo de tempo, ou seja, é o tempo decorrido entre o momento final, que é tempo 2, e o momento inicial, que é tempo 1. Então, você tem dois tempos. Você tem tempo final menos tempo inicial. Você pode também chamar de tempo 2 menos tempo 1. Então, a aceleração média é igual velocidade 2 menos velocidade 1. Ó, aqui dentro do parênteses é a variação da velocidade dividido, esse traço aqui é dividido por T2 menos T1. Se você prestar atenção bem direitinho, ver o vídeo várias vezes, você vai entender aqui essa forma, ok? Como é que a gente resolve esse tipo de problema? Aí você vai. Quem é meu V2? É 12 metros por segundo. V2 ou velocidade final, como eu disse. Quem é minha velocidade inicial? É 4 metros por segundo. E o ΔT? É T2 menos T1, que é igual a quanto? Que é igual a 2 segundos. Vamos substituir aqui a equação? A M é igual. Quem é minha velocidade 2? É 12. Menos a minha velocidade 1. Quem é minha velocidade 1? É 4. Dividido pela variação do tempo. Você fez aqui a variação do tempo, deu quanto? Deu 2. Então, aqui você vai resolver esse parênteses. 12 menos 4. Quanto é 12 menos 4?
É 8. Dividido por quanto? Dividido por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4 metros por segundo ao quadrado, porque a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, reveja bem direitinho que meu filho, a minha filha aí vai poder entender esse exercício, tá certo? Esse exemplo, digamos. Aqui eu coloquei exercício, mas você pode colocar como exemplo 2. Um carro de corrida é acelerado de forma que sua velocidade em função do tempo é dado conforme essa tabela. Aqui ele deu diferente. Mas você faz a mesma coisa. Se você olhar aqui, você tem o tempo em segundos. Então, o seu tempo é 3, o seu tempo é 6 e o seu tempo é 9. Sua velocidade é em metros por segundo. Sua velocidade é 20, sua velocidade é 30 e sua velocidade é 60. Então, você pode dizer assim, quem é meu tempo inicial? É 3. Quem é meu tempo final? É 9. Quem é minha velocidade inicial? É 20. Quem é minha velocidade final? É 60. Aí ele pergunta qual, aproximadamente, em metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração média desse carro. Ou então ele deu opção A, opção B, opção C e opção D. Para você saber qual é a alternativa, você tem que fazer o cálculo. Aí você pergunta, como eu faço esse cálculo, professora? E eu digo, bem simples, você vai fazer a variação do tempo, aqui, ó, delta T é tempo final menos tempo inicial. Delta T é igual, quem é meu tempo final? 9. Menos, quem é meu tempo inicial? 3. Se você fazer aqui a variação, eu repito, é subtração, 9 menos 3. Quanto é 9 menos 3? É 6 segundo, porque o tempo aqui se mede o segundo. Você vai fazer agora a variação da velocidade. Delta V é velocidade final menos velocidade inicial. Delta V é igual, quem é minha velocidade final? É 60. Menos, quem é minha velocidade inicial? É 20. Se você fazer a variação aqui, ou seja, a subtração, 60 menos 20 vai dar 40 metros por segundo. Então, nós temos a forma. Aceleração é ΔV dividido por ΔT. Então, meu AM, que é a aceleração média, é igual. Quem é o meu ΔV que nós encontramos? Bora vir para cá. 40. Dividido por quanto? Esse traço aqui é a mesma coisa. Ó. Dividido pela variação do tempo. Quanto é a variação do tempo? É 6 segundos. Então, você coloca 6. Se dividir 40 por 6 aí no caderno de vocês, você vai encontrar 6,7 metros por segundo ao quadrado. Então, são exemplos bem simples. Eu vou passar um exercício também simples. Esse exercício é na página 51, as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu passei essas questões aqui um pouco mais, mas são questões bem simples, tá certo? Então, meus amores, vamos fazer esse exercício. A nossa próxima aula, né? Eu não sei o dia, mas é uma segunda-feira. Eu vou fazer a correção desse exercício. Após eu fazer a correção do exercício, é que vocês mandam no meu zap, tá certo? Vocês sabem que esse exercício, toda vida que vocês mandam, vale nota, não é? Quem entrega exercício não fica de recuperação, passa por média. Já sabemos que nós estamos quase no final do ano letivo, então foco nos exercícios, não é? Foco em todas as aulas, não só a minha, e dos demais professores, porque quem entrega exercício não fica de recuperação. Então, parabéns pela atenção de vocês. Faça o exercício, me entregue. Um abraço e um cheiro a todos. Até na próxima aula, se Deus quiser.